Recordo-me de que em 1990, um querido amigo meu, depois de meus pais, eu considero que ele foi a pessoa que maior soma de bem me fez na vida atual, porque foi ele que me levou para o Espiritismo, foi ele que me trouxe para essa seara de bênçãos. E foi acometido por uma doença muito grave, médico, jovem, adoeceu, e os colegas médicos tinham tanto carinho por ele, que não permitiram que ele fosse para uma enfermaria hospitalar. Montaram em sua casa, no seu quarto, uma verdadeira UTI de recursos. E a cada dia o corpo ia se degenerando. E o meu querido amigo José Luiz me dizia: venha sempre me ver, venha me aplicar passes, no que eu tinha maior felicidade em fazer, embora a tristeza de saber que ele estava partindo. Como médico, ele tinha consciência do seu quadro, ele sabia o que estava se passando com ele, e me pedia sempre. E por minha vez, eu pedi ao benfeitor Camilo que eu gostaria de estar junto dele na hora do seu passamento. Ele que estava junto de mim na hora do meu renascimento para o Espiritismo. Eu queria estar junto dele nessa volta para casa. E o benfeitor disse que me atenderia na medida do possível. Era uma sexta-feira, quando eu costumo viajar, mas naquela sexta-feira eu sairia no sábado. E no meio da tarde, recebi ligação da família dizendo: José Luiz entrou em coma, Raul. Não deverá ter muito tempo. Arrumei as coisas que eu tinha que arrumar em minha casa para a viagem do dia seguinte, corri para lá. Cheguei, ele estava ainda mantido no soro, na sua cama, sua mãezinha sentada à cabeceira por detrás dele, fazendo tricô, e ele naquele estado, semi-morto. Quando cheguei à sua casa, eram 11 horas da noite. E assentei-me na sua cama. Tomei a mão que estava livre e coloquei-a entre as minhas. E perguntei ao benfeitor Camilo: eu posso aplicar um passe nele? E o amigo espiritual me disse: não precisa, porque nós já estamos fazendo o seu desligamento. Antes da meia-noite ele já estará na vida. Eu olhei o relógio digital na cabeceira, eram 11h30, 23 horas e 30 minutos. Eu nunca estivera tão próximo da morte anunciada, sabendo que ela iria ocorrer naqueles próximos 30 minutos. O coração latiu forte. E eu orei profundamente. Recordei-me da nossa juventude, fôramos criados juntos. E na juventude, quando eu lhe narrei o que se passava comigo em termos mediúnicos, e eu era coroinha da igreja romana, ele me disse que no grupo de jovens que ele participava, aquilo era chamado mediunidade. E convidou-me para ir conhecer, para ir até lá. Comecei a pensar nisto, na felicidade que ele me dera, na alegria da convivência amiga, o amigo querido que ele foi, que ele sempre tinha sido. E me emocionei. Minhas mãos suavam segurando a sua. Olhei o relógio, 23 horas e 45 minutos. José Luiz abriu os olhos. Estava no coma. Abriu os olhos, olhou-me fixadamente, cerrou os olhos.
e expirou profundamente. Dei-me conta de que ele já houvera partido. Mas de repente, como um parto em que a placenta expulsa, depois do feto, eu o vi sair do corpo, como se fosse uma borboleta que sai da crisálida e balançou em cima do corpo, na cabeceira da cama, como um balão. De fato, aquilo que eu tinha aprendido na doutrina espírita era verdade, eu estava constatando de viso agora. O corpo perispiritual balançou para um lado e para outro, e apareceu-lhe a velha tia Nair, a tia que houvera levado ao espiritismo e que agora se encontrava no além. Ela então abraçou por trás, como se abraça uma criança. Ele recostou a cabeça nos ombros dela e ambos desapareceram. Eu tive uma vontade imensa de me ajoelhar e agradecer a Deus. Levantei-me, deixei sua mão sobre a cama e disse para sua mãe, que tricotava tranquilamente: mãe, eu a chamava de mãe, nosso doutor já se foi. Chamamos os irmãos. E quando eles entraram, eu digo: nenhum escândalo. Nosso doutor dorme. Todos choraram. Deram-se as mãos, oraram o Pai Nosso, segundo sua crença. A família não era espírita, só ele. Levado pela tia. Embora acreditassem, ninguém era espírita. Oramos. Chamaram os médicos para constatar o óbito, pelo exame ocular, etc. Despedi-me deles. Já tinha sido cumprida a minha missão. Mas o que me chamou a atenção foi aquele sair do corpo de forma tão curiosa, como se ele tivesse sido expulso do corpo que já não lhe servia mais. E naquele impulso, ele flotava sobre o corpo hirto, sobre a cama. A morte natural, o desgaste dos órgãos pela enfermidade. Quanto mais tempo a criatura passa enferma, ela vai queimando os fluidos vitais, a desencarnação é mais rápida, no sentido de que a agonia vai sendo diluída ao longo da própria enfermidade, da própria patologia. A criatura vai tendo tempo de avaliar que não tem retorno, que ela tem mesmo que voltar para casa. Ela vai se conformando, ela vai dizendo à família: estou me despedindo, vocês têm que se conformar, eu estou nas mãos de Deus. São as falas que a gente ouve aqui e ali, de quem já está voltando para casa. E é tão bonito, e é tão importante, e é tão grave este momento.